Antes de começar o vídeo, agradecimento aos membros do canal. Obrigado por sua força até agora. Também para quem não é membro, convido a se tornar membro para apoiar nosso trabalho aqui. Pensa numa série que traz nostalgia de como vai ser uma boa história, frente a alguns tempos pra cá, que é literalmente uma porrada sem secar, uma história genérica, literalmente com a mesma personagens, mas com um enredo tão ruim quanto o outro. Por isso que vocês precisam conhecer a série de Ruby. Ela tem tanto no HQ, que é a mesma coisa que mangá, a única diferença é que você não lê de trás pra frente. Ela tem 9 volumes, que seria 9 temporadas, mas é pra cá essa maioria de volumes só pra ser chique com europeu. Oh yeah! E acredite ou não, mas a série de Ruby também tem um anime e uma pequena série de mangá. Uau! E olha que a Steph tá ali. E também tem jogos e por aí vai. E para conhecer melhor toda essa bagaça, melhor falar da personagem mais popular da série. Só para pegar a ficção mesmo. Pode falar da Yankee. Essa loira safada é literalmente a personagem mais popular da Ruby. E fez em quando você acha algum cosplay dela com uma série. Em programas lá na Coreia, Japão e China. E por aí vai. Por exemplo, no Citai Hunter apareceu literalmente uma cosplay dela. Até mesmo o jogo Genshin Impact fez uma referência dela. Mas para falar disso já, porque tem muita coisa para falar dela. Então, sem muita enrolação, para logo falar dessa bagaça com seu estrangeiro favorito. E como sempre, se gostarem do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, eu agradecia se vocês se tornassem membro do canal. E deixe seu comentário para ajudar ao encaixamento, principalmente o que podemos melhorar aqui no YouTube, na sua opinião. Como também ideias para os próximos vídeos. E meu Sanskra, tenho muita coisa para falar aqui. E com os meus like fãs, meu nome é Kunai, você já sabe, fã que é fã, deixa o like no início do vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e aqui embaixo na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e as novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, canal Katana, primeiro link na descrição. Aproveitar esse Yankee foi tão grande que inspirou alguns personagens, até mesmo um dos mais populares do momento, do jogo Genshin Impact. A nova Conde Pyro Mafuika, literalmente a primeira design da Yankee, como uma motoqueira com senso de responsabilidade e personalidade forte. São características da Yankee, até mesmo a mesma estética do cabelo, são iguais, até mesmo a transformação das duas do cabelo pegando fogo é algo da Yankee. Isso é provado porque alguém que estava lá na criação da Mafuika, o Eurofest, disse que inspirou na Yankee em alguma característica da Mafuika, lá no Twitter. Mas como eu fui lá para pegar essa publicação para colocar aqui no vídeo, já tinham deletado. Perdi uma oportunidade por ser lerdo. Aprenda, crianças, quando puder, sempre resistir tudo com um print. Para ocasiões futuras. Eles são uma família mais complicada do que a família dos Heliotropes, dos Uchihas ou dos brasileiros que apoiam a taxa tudo. Só para começar, aonde eu quero jogar, o pai da Yankee, o Tai Yank, é esse tiozão que gosta de contar umas piadas horríveis. Um exemplo é essa aqui. Por que a menina caiu do balanço? Porque ela não tinha braço. Essa piada é bem pesada. A mãe é essa japonesa que foi com um par de carro e nunca mais voltou. A Raven. Por sinal, ela se tornou uma donzela. Yang tem uma meia-irmã chamada Ruby, protagonista da série Ruby, que literalmente tem um dos poderes mais quebrados da série, e também é líder do time Ruby, que Yang faz parte. Sua madrasta, mãe de Ruby, ela faz de americanas, faz de Vasco, motivos bem desconhecidos, e tem um tio chamado Grow, com sérios problemas com bebidas alcoólicas, que também é gêmeo da Raven, mãe de Yang. Por sinal, os dois conseguem se transformar em corvos. Preciso dizer que a relação de Yang e Blake foi uma das melhores relações já feita. Independente de apoiar ou não, preciso dizer que essa relação teve chão para sair.
Teve muita relação que começou porque alguém salvou alguém ou porque o roteiro forçou uma relação assim do nada. Essa relação foi bem feita porque ambas, Hank e Blake, tiveram um desenvolvimento de personagem. Tiveram uma boa construção. No momento que Blake começa a entrar em depressão e no desespero e começa a querer fazer besteira. Por causa dos Faunes. E esse é o nome dos que não são humanos. Por sinal, Blake também é uma Faune. O tutor a Blake foi a Hank. E a Hank também estava numa questão parecida. Isso fez que ela e sua irmã mais nova, Ruby, quase morressem. Não acredita em mim? Hank quase morreu para salvar a Blake. Ela literalmente perdeu o braço. Tá gloriosa tentando salvar a Blake. Enquanto a Blake é esfaqueada no estômago pelo pelo Adam. Blake foge. Hank vai atrás de sua irmã. Blake volta para Jimmy Ruby e começa a seguir Hank, sentindo culpa. Nesse momento, Hank olha para Blake e fala que o que ela está querendo está mole. Ambas se juntam para desviver Adam. As duas se juntam ainda mais quando percebem que cavaram a própria cova quando pegaram a primeira relíquia. As duas começam a ficar mais próximas quando ficam independentes na questão emocional. E no último volume, literalmente colocaram contra a parede para as duas admitirem seus sentimentos. Bem paia. Podiam ter nos deixado na dúvida e feito isso no momento mais crítico. Mesmo assim, melhor desenvolvimento da relação da série. A Ruby é bem estranha. Teve um momento que Hank literalmente leva uma surra de um oponente bem menor que ela. Hank literalmente sentiu como Colia se sentiu quando estava vindo. Essa surra foi feita pela Neo, uma das vilãs mais importantes da OPA. Nisso a comunidade começou a chipar as duas. Tipo, a Hank leva uma surra e quase sai de cadeiras de rodas. E mesmo assim, elas conseguem ver uma relação entre as duas. Depois do quinto volume, ela teve uma mudança crítica, começou a mudar sua cabeça. Ela percebe que não é invencível depois de levar uma surra e perder seu braço pelo Adam. Ela começa a ficar com medo, começa a sentir deslocada. Algo que o próprio pai dela já falou, que nem todo mundo consegue ativar o modo Saiyajin e ativa o Sharingan junto, para lutar junto com o gigante. E esse Blance é uma característica sua, que seria como um poderzinho, com as suas características. Para aqueles que não sabem. Nisso começa a relação que a série Ruby ficou apelativa, fazendo de tudo para ganhar um novo público maior. Até adicionando o movimento LGBT na obra, fazendo alguns personagens serem gays, como Hank e Blake, sendo elas lésbicas. Eu não sei se isso é certo, essa é a ideia original, porque o criador original da série de Ruby morreu. Então depois de alguns volumes, o pessoal da equipe original criou, mas voltaram com as mudanças. Muitos fãs falaram que Ruby ficou com muita lacração, mas preciso lembrar que Ruby saiu da curva há muito tempo. É para ser uma comédia com ar de trama sombria, mas agora ela ficou cancelada e comprada por uma outra emissora. Recomendo que assista o nosso vídeo falando do fim de Ruby. Bem, muito obrigado por ficar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou!